Fala, meus amigos, minhas amigas, Priatmo Ai, como diriam meus parceiros búlgaros. Estamos aqui hoje na Bulgária, esse país que não é tão turístico, que ele é veiano, vaiano, país mais pobre da União Europeia. Estamos na capital Sófia. Vamos entender um pouquinho sobre as curiosidades desse lugar, o que faz ele único, o que faz ele diferente. Eu vou te falar, véi, essa cidade aqui, ela é tida como um patinho feio por muitos. Eu não sei se é bem por aí, vou deixar vocês darem a opinião de vocês, porque nós vamos passar por alguns lugares massas aqui. Então, ó, vem comigo pra gente entender algumas curiosidades e eu diria vamos lá, mas como estamos na Bulgária, eu digo Haide! Mano, é sempre mais desafiador, né? Você tá num país que não fala o idioma que você fala. E aqui é Bulgária, irmão. Então, assim, eles falam bem pouco inglês, sabe? Eu tô aqui nesse bondinho. Cara, eu tentei perguntar pra umas 6 pessoas aonde que pega um cartão pra pagar o bondinho. Mano, as 6 pessoas falaram coisas diferentes num inglês muito complicado de entender. E aí eu estou fazendo algo que eu não me orgulho, mas tô aqui sem pagar, ué. Porque o cara me falou que dava pra comprar aqui dentro do bondinho. Aí na hora que eu fui falar pro cara que é no cartão, o cara fez uma cara de anos pra mim, mano. Segue o baile, né? O que eu posso fazer? Mano, não é incomum ver ruas assim bem maltratadas, sabe? Bem machucadinhas, feias mesmo. Na verdade, eu não sei nem se feia é a palavra. Bucólica talvez seja a melhor palavra nas ruas de Sófia, assim. Sabe? Você vê que o tempo agiu ali de alguma forma. Então existe uma beleza, mas não é aquela beleza óbvia, sabe? Bem cuidadinha, bem tratadinha. Tem um ar assim que eu acho que pode puxar um pouquinho do passado comunista. É bem quadradão e descascando. Assim, olha essa rua aqui no final da rua. E uma coisa eu garanto pra vocês, pessoal, se vocês vierem em Sófia, com certeza vocês vão ver igrejas ortodoxas como essa, que é a Sveta Nedelya Church. Ela foi palco de nada mais, nada menos do que a maior atentado terrorista que já rolou aqui na Bulgária, né? Que foi basicamente direcionado para a elite do país e foi planejado e executado pelo Partido Comunista do país. Então, assim, esse teto que vocês estão vendo aí, a grande verdade é que em 1925 ele estava repleto de explosivos que estavam programados para serem explodidos justo quando a elite estivesse aí em um grande evento, né, nessa grande reunião. São os detalhes da história que a gente nunca nem tinha ideia, nunca ouviu falar de outros países, que eu achei curioso de mostrar para vocês. E uma parada foda aqui da capital da Bulgária é o seguinte: 20% da população do país mora aqui em Sófia. E uma das coisas que me destacou assim positivamente é o transporte público, velho. Achei o transporte público aqui, sem dúvida, o melhor dos países que eu já fui nessa região aqui. Albânia, Montenegro, acho que não tem nem comparação. Você pode, no Google Maps, você consegue saber exatamente aonde está o seu metrô, aonde que está o seu bondinho também, antes mesmo dele chegar. Eu sinto que as linhas da cidade também são boas. Elas te levam para praticamente todo lugar que você quiser ir. E uma coisa da hora aqui é que quando eles foram construir essa linha de metrô aqui, eles encontraram ruínas de mais de 6 mil anos atrás. Mano, para só pra pensar que loucura, né? O que antigamente era uma cidade que foi
conquistado pelo Império Romano. Tem mais de 6.000 anos, mano, de idade, todas essas ruínas aqui. E você poder caminhar por isso aqui, isso ser uma estação de metrô, pra mim é uma parada que eu achei que a prefeitura daqui de Sófia mandou bem demais, de não só conservar, mas valorizar isso, né? Você poder passar pelo meio das ruínas para conseguir, né, ir pro seu metrô. Inclusive você pode ver, né, tem uma realidade aumentada, um aplicativo que eles criaram para você ver mais ou menos como que se acredita que era antigamente. Se sabe que Sérdica era um big deal, mano. Era uma cidade mega importante, porque ela fica exatamente ali, né, entre o que é hoje Istambul e Roma. Então era uma rota estratégica, né, para você ter que passar. Ela era tão estratégica que tinha um imperador romano, Constantino, ele falava que Sérdica é a minha Roma. Então, assim, a gente tá passando aqui no meio de ruínas que não são pouca bosta, não. Ao contrário, são um pinico cheio, já diria o meu pai. Mano, eu acho que um dos pontos que eu mais curti aqui em Sófia é essa praça aqui, que é conhecida como Praça da Tolerância, onde você tem 4 igrejas diferentes, praticamente no mesmo espaço. Então você tem uma igreja ortodoxa, você tem a sinagoga dos judeus, você tem uma mesquita e uma igreja católica. Acho que em tempos de tanta intolerância, né, é legal ver um espaço público assim. Eu nunca tinha ouvido falar de nenhum outro igual, onde você tem 4 fés diferentes ocupando o mesmo espaço. Achei da hora demais, mano. Mano, e um aspecto bastante curioso aqui é o seguinte: a quantidade de padaria turca que eu tô vendo aqui. Eu já entrei em umas 2 assim, né, pedindo comida tradicional búlgara. Eles, não, aqui é só turca. E aí eu fui procurar saber o porquê, e existem alguns fatores, né? A Bulgária, ela foi parte do Império Otomano durante centenas de anos, então isso tem um impacto. Segundo impacto, faz fronteira com a Turquia, então obviamente, né, o que faz sucesso lá, muitas vezes, né, os ingredientes que eles usam lá são usados aqui também. E terceiro, mano, tem uma comunidade grande da Turquia aqui, né? São tipo 9% da população da Bulgária são de pessoas turcas, então se explica muita coisa. Bom, pessoal, aqui vos digo Miguel, Guelmi, Miqueias, como vocês quiserem me chamar. Eu tô aqui no Women's Market, que é um dos mercados mais locais, se pode dizer aqui, de Sófia. Tem mais de 100 anos aqui esse mercado. Ele é bonito, ele é interessante. Dá pra ver que tem muito local, né? Aparentemente eu não consegui identificar ninguém muito turista aqui não, sabe? Assim, véi, fruta, interessante, bonito, legal, sabe? Mas, véi, uma coisa que eu vou falar pra vocês: não existe, não se faz mercado igual ao Brasil. Patrão, qual que você recomenda comer aí, que vai dar uma ardida? Não é pra morrer não, mas forte. Eu vou beber pra esquecer muito problema. Mercado Central de Belo Horizonte, o Mercadão de São Paulo também. Ah, é turística, é isso. Mano, foda-se, numa boa, na moral. Você vai pro mercado, você quer diversão, entendeu? Tomar uma cerveja, barriga no balcão, comida de qualidade. Eu acho que aqui é uma experiência interessante pra você ver a vida acontecer, sabe? Ver os locais comprando, assim, é interessante. Mas, mano, mercadão bom mesmo é no Brasil. Todo respeito do mundo, respeito, interessante. Mas isso aqui parece o Ceasa, mano. Entendeu? Tipo, legal, interessante. Bacana pra vir conhecer. E é isso aí, vamos pra próxima. Olha isso aqui. Tá certo que é uma terça-feira chuvosa? Tá certo que é uma terça-feira chuvosa. Mas nada nunca vai superar os mercados do Brasil. E eu espero que você, brasileiro que esteja assistindo isso, saiba valorizar os nossos mercados, viu, velho? Porque não é em todo lugar que você encontra mercadão massa igual os nossos, não. Como eu disse, eu acho que em nenhum outro lugar você encontra. Tá vendo essa estátua aqui atrás de mim? Ela é da Santa Sofia. E Sofia, que em grego representa sabedoria. E apesar de ela ser bem bonita, eu gostei bastante dela,
ela não é unanimidade aqui não, por alguns motivos na real. Primeiro, porque ela substituiu uma estátua antiga do Lenin, na época do comunismo. E existem várias pessoas aqui que gostam, defendem o comunismo. Então, isso é um primeiro ponto. Segundo, Santa Sofia. As igrejas aqui, inclusive a igreja ortodoxa, argumenta que de santa ela não tem nada, né? As próprias roupas dela são roupas que, digamos assim, tem um decotão, então isso gerou uma certa insatisfação com a igreja também. E aí, para finalizar a polêmica, ela ainda, como santa, carrega esses 3 símbolos pagãos, que são a coroa real, a coroa de louros e também a coruja. Então, assim, eu fiquei surpreso, na real, de ficar sabendo que era polêmica. Tinha muita gente que não gostava dela, porque eu acho ela lindaça, assim. Ela fica numa região bem importante da cidade, de frente para os prédios comunistas, sabe? Então, bem da hora. Mano, eu acordei e falei assim, mano, eu quero uma parada que não seja tão turística assim. Aí meti no chat GPT, onde você me recomenda aí que é interessante. E agora eu tô indo no museu que era o apartamento de uma família tradicional, classe média, na Bulgária socialista. Então, tipo assim, você consegue ver, olhar, sentar, tocar as coisas. Vou dar uma conferida se é da hora. Mano, que loucura que é esse lugar aqui, velho. Se bobear é o meu lugar favorito em Sofia até agora. Mano, é simplesmente um museu onde você entra na casa de uma família de classe média na época do comunismo. Você pode, tipo assim, mano, tô deitado na cama da criança, mano. Você tá maluco, velho. Não, esparro, viu, velho? Muito doido. Mas mais da hora é que você pode, tipo, tocar as paradas, entendeu? Esse foi um dos museus que eu mais curti até hoje, porque ele te permite realmente caminhar e sentir como era o ambiente dessa família tradicional na Bulgária, enquanto você toca, vê e escuta em áudio a explicação de cada item da casa. Alguns exemplos de coisas que eu achei super interessantes: um jornal famoso da época, livro de número telefônico das pessoas, medalhas de honra ao mérito por ser um cidadão exemplo e livros ocidentais que eram proibidos naquela época comunista. Mano, tipo assim, tô na cozinha de uma família da época comunista na Bulgária. Mas não tem como, né? Desde a época comunista que a cozinha era onde a bagaça rolava aqui, ó. A resenha, mesinha, TVzinha, o rádiozinho ali. Só quem concorda comigo vai deixar nos comentários. Cozinha é o melhor cômodo da casa. A maioria das cidades aqui no leste europeu que eu conheço, pelo menos, existe a parte antiga e a parte nova. E aí você consegue ver essa distinção bem clara. Mas o interessante que eu vejo aqui, em Sofia especificamente, eu não vi em outro lugar, é que é uma cidade de camadas. Não vejo tanto essa parte antiga e parte nova, mas sim cada camada. Então assim, esse lugar que eu tô, que é a estação de Serdica, você tem essa igreja atrás de mim que é do século XIV, você tem as ruínas de Serdica que são de mais de 1500 anos atrás, e você tem os edifícios aqui da parte do comunismo, que ficam bem acima. Então, é interessante você ver ocupando o mesmo espaço 3 camadas de tempo completamente diferentes. Mano, eu acho que uma das paradas que eu mais gosto quando eu tô viajando é visitar lugares como esse daqui. Lugares muito antigos que ainda estão bem conservados. Essa é a igreja de St. George. Ela tá de pé desde os anos 300, ou seja, desde a época do Império Romano, quando aqui ainda era chamado de Serdica. Ela é o prédio, né, o edifício arquitetônico mais antigo em toda Sófia. E é uma parada que eu não sei se vocês repararam, é que ela tá em volta entre edifícios que têm ali traços bem da arquitetura comunista. Isso aconteceu porque na época do comunismo, como vocês devem imaginar, a religião não era bem vista, ela não era proibida, mas ela também não era encorajada de forma alguma. Então, essa igreja, esse ícone da arquitetura daqui, ele foi tampado
para que as pessoas, digamos assim, não vissem, não percebessem. E uma das coisas que eu achei mais da hora da história disso daqui é o seguinte: a Bulgária foi muito bombardeada durante a Guerra Mundial. E esse é um dos poucos edifícios dessa região aqui que ainda está de pé, desde o teto até embaixo. Porque tem outras igrejas que a gente já viu no vídeo que foram destruídas, o teto, foram destruídas a base, por causa ou de bombardeios ou de ataques terroristas. Essa daqui permanece intacta. Mas uma parada que também eu sempre reparo assim, nesses países mais do leste europeu, Albânia, Montenegro eu vi também, e aqui eu tô vendo, já é a terceira vez que eu vejo, é isso daqui, ó. Mano, que loucura, né? Fui mostrar pra vocês aí a standzinha de livro do camarada. E aí os livros estão ali na casa dos 25 levs, que estão ali mais ou menos 70 reais, 75 reais. E aí o cara tava me falando assim, aqui ó, compra esse aqui ó, do Hitler, meu amigo. Aí começamos a mostrar mais coisas sobre medalha do Hitler. Loucura, mano. Sofia é uma cidade cercada de muitas montanhas. E além dessas montanhas, aqui também tem muitas fontes de águas naturais, minerais. E aí o governo quis... Mano do céu, que quantidade de pombo. Esse lugar que vocês estão vendo aqui atrás de mim, ele é hoje o Museu Nacional da História de Sofia, que é a capital aqui da Bulgária. Mas ele nem sempre foi assim. Ele, antigamente, no início do século, ele era o banheiro público daqui da cidade, né? Porque, tipo, a prefeitura estava preocupada se a galera, essas pessoas iam conseguir ter banheiro, ter higiene dentro de casa. E aí eles decidiram construir esse banheiro público, que eu acho maravilhoso. Mas aí, assim, além de, naquela época, ele era um lugar para as pessoas fofocarem mesmo, né? Conversarem da vida. Até hoje é um pouco assim, né? Essa praça aqui que eu tô, dá para ver que principalmente pessoas mais velhas vêm, se juntam, ficam fofocando. Um ponto que eu acho curioso é o seguinte, é por Sofia ser essa cidade que tem várias fontes de águas minerais, águas termais, que vêm das montanhas, muitas pessoas têm o hábito de encher garrafas d'água. E não é uma garrafinha d'água, não. É tipo, você trazer de casa 5, 6, 7 garrafonas d'água para encher na rua e levar para casa. E é uma água que eu vou falar para vocês, velho. Eu provei, mas eu vou lá provar agora de novo, gravar na câmera para mostrar para vocês. Agora, enquanto a gente vai atravessando a rua ali para pegar um pouquinho da água, eu estava conversando hoje com a guia e ela estava me falando que apesar de ser o museu da história da cidade, a verdade é que não tem registro, praticamente não fala sobre o comunismo aqui. E que comunismo é um assunto bem delicado aqui. Você vai encontrar pessoas que amam e que odeiam, porque elas viveram na pele, né? Então assim, realmente o comunismo ainda é um grande tabu aqui. Dizem que não é ensinado nem nas escolas, praticamente não se fala disso nas aulas de história. Não se fala sobre isso também no Museu da História da Cidade, isso para mim eu achei uma loucura. É quase que um capítulo que não se fala muito sobre. Poucas pessoas querem entrar em detalhe, mas foi um período muito rígido aqui dentro da Bulgária e que as pessoas tinham uma liberdade de expressão muito pouca. E que assim, até hoje, existe uma certa influência do comunismo aqui dentro do parlamento, dentro do próprio parlamento búlgaro. Então, acho que ninguém quer correr risco de dar uma opinião quando a Bulgária talvez ainda esteja num momento de transição entre comunismo e capitalismo. Talvez essa pode ser uma leitura, mas o fato é, não sei se eu tenho uma opinião concreta sobre, o fato é que me surpreendeu ser um tabu tão grande e se falar tão pouco sobre isso. Não ser algo que é tão mais aberto para discussão, sabe? E óbvio, né, tem pessoas e pessoas. A guia que eu estava conversando hoje, ela me falou que a avó dela é super pró-comunismo. Ela acredita que ela teve uma vida muito mais próspera porque o partido conseguiu fornecer isso para ela. Então, assim, vai depender muito de quem você vai conversar, se você conseguir alguém para conversar sobre o assunto. Mas fica aí a minha leitura e a minha percepção sobre o que é o comunismo na Bulgária. Vamos lá, tropa. Vamos fazer a prova. Bom, o que eu posso dizer para vocês? Ela é muito quente. Diz o rapaz aqui que é exatamente 37 graus. É muito quente mesmo. É provavelmente mais quente do que a água que eu tomo banho. Diz que tem propriedades medicinais, ajuda no estômago, intestino, etc. A verdade verdadeira é, eu acho que tem um pouco de gosto de enxofre.
Eu não encheria minhas garrafas com essa água e levaria para casa. Mas quem sou eu para julgar os búlgaros, né? Bem, meus amigos, chegamos ao fim de mais um episódio. Me contem nos comentários o que vocês acharam dessa cidade exótica que é Sófia. Eu voltaria? Voltaria. Priorizaria? Não priorizaria de forma alguma. É uma cidadezinha, como vocês viram, rústica, para dizer o mínimo. As pessoas, eu achei elas surpreendentemente agradáveis para ser uma cidade do leste europeu, assim, meio esquecida. As pessoas eu achei um ponto alto, assim, mas confesso que estou bem mais animado para Plovdiv, que é a próxima cidade que eu ouvi falar muito bem, que é a cidade mais antiga da Europa. Então vocês já sabem, né? Se ainda não segue o canal, não tem o sininho, segue o canal, ativa o sininho e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!